Olá, minha galerinha do sétimo ano. Olha só, como eu tinha passado aqueles vídeos para vocês lá sobre a classificação dos ângulos, muitos alunos ainda sentindo dúvida e pediram para que eu fizesse o meu próprio vídeo, então eu vim fazer aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Para a gente terminar logo esse conteúdo, que é para terminar o módulo, e aí em seguida, sem ser a semana que vem, na próxima, já será a minha prova, beleza? Então preste muita atenção. Aqui, ó, o conteúdo, a classificação dos ângulos. Como é essa classificação dos ângulos? Preste bem atenção. Aqui eu coloquei o exemplo A. Olha só, tem uma reta aqui e outra reta aqui, beleza? Olha o que acontece. Por que aqui é chamado ângulo reto? Porque tem um ângulo de 90 graus. Quando você tem uma vertical e outra horizontal e forma um ângulo aqui de 90 graus com esse quadradinho, pontinho aqui no meio, isso significa que é 90 graus, certo? Então, todo ângulo de 90 graus é chamado ângulo reto. Então, esse aqui é reto, o ângulo reto, porque esse ângulo B aqui, ele vale 90 graus, beleza? Que esse quadradinho aqui, beleza? Esse outro aqui, o exemplo B, olha o que acontece. Esse ângulo E aqui, porque está identificando o ângulo aqui, é o ângulo E, beleza? Esse ângulo aqui, ele é chamado ângulo agudo. Por que ângulo agudo, professor? Toda vez que nós tiver um ângulo menor que 90 aqui, ó, e observe, se fosse assim, seria 90. Como é menor que 90, ele é chamado ângulo agudo, porque o ângulo E, ele é menor que 90. Isso aqui é sinal de menor, beleza? Outra aqui. Por que é chamado esse ângulo aqui H, que representa aqui, ó, essa meia volta de uma circunferência? Meia volta, porque se terminasse aqui, formaria uma circunferência completa. Então é meia volta, não é uma volta completa. Então é chamado ângulo raso. Por que ângulo raso, professor? Porque é metade de uma volta de uma circunferência. Então metade é chamado meia volta e essa meia volta ela vale 180 graus, beleza? Ela vale 180 graus. Deixa porque se eu colocasse uma reta aqui, ó, uma reta aqui, era 90 aqui e 90 aqui, igual eu coloquei aqui. E 90 com outro 90 forma o quê? Forma 180, beleza? Então é por isso que o ângulo de meia volta é chamado ângulo raso. Todo ângulo de meia volta, ele é 180 graus, beleza? Agora, viemos aqui. O que é o ângulo obtuso, professor? O que é o ângulo obtuso? Esse ângulo M aqui, ó. O ângulo obtuso, gente, é quando o ângulo é maior que 90. Tá vendo aqui? 90 se fosse aqui, ó. Formaria 90 aqui. Mas ele é maior que 90, mas ele também é menor que 180, porque ele não terminou aqui. Toda vez que nós tiver um ângulo maior que 90, aqui, o ângulo M aqui, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, quando você tiver um ângulo maior que 90 e menor que 180, ele é chamado de ângulo obtuso, beleza? Então, aqui está a classificação dos ângulos. Ângulo reto, porque tem esse ângulo. Ângulo agudo, porque é menor que 90. O ângulo raso, porque tem que dar 180 graus. E o ângulo obtuso, porque tem que ser maior que 90 e menor que 180, beleza? Agora, olha aqui, coloquei um exemplo 1 aqui. Determine a quantos graus corresponde um ângulo obtido em um giro de, alternativa A, um quarto de uma volta, Uma volta você sabe que é aqui, ó, você iniciou daqui e terminou, aqui é uma volta completa. E um quarto é porque foi dividido em 4 partes, e essa parte aqui, que é um quarto, eu quero representar quantos graus vale essa parte aqui. Como aqui você sabe que forma 90 graus aqui, 90 aqui, 90 aqui e 90 aqui, 90 mais 90 mais 90 mais 90, vai dar 360, porque um ângulo, uma circunferência, ela tem o quê? 360 graus. Mas a gente só estamos querendo saber um quarto dessa volta. Um quarto da volta a gente já sabe que é 90, porque 90 mais 90 dá 180, 180 mais 90, 270, 270 mais 90 dá 360. Então, como é que a gente faz para poder obter aqui um quarto dessa volta? Você pega um quarto e multiplica por 360, que é uma volta completa. 1 que multiplica 360 dá 360. E 4 que multiplica 1 subtendido aqui dá o próprio 4. E 360 que divide 4 dá 90. Então, um quarto ele equivale a 90 graus. Beleza? Viu como é simples?
Agora vamos aqui pelo seguinte. As subdivisões do grau. As subdivisões do grau. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Nós sabemos que um relógio também, ele dá volta. Ele é uma circunferência, então ele gira, tanto o ponteiro do grau, minuto, tanto o ponteiro da hora, do minuto, do segundo, ele gira ali 360 graus. Nós sabemos disso aí, beleza? Olha só, eu vou explicar para vocês o seguinte. Um grau, ele vale 60 minutos. Quando você tem um tracinho em cima, significa minuto. Quando você tem dois tracinhos, significa segundo. E quando você tem uma bolinha, significa grau, beleza? Então, um grau, professor, vale quantos minutos? Vale 60. Vocês vão entender lá na frente. Um grau vale 60 minutos. E nós sabemos também que um minuto vale quantos segundos? Vale 60 segundos. Igual eu falei, um tracinho vale minuto, dois tracinhos vale segundo. Então, um minuto vale 60 segundos. E um grau, ele vale quantos segundos? Um grau vale 3.600 segundos, beleza? Um grau vale 3.600 segundos. Então, preste bem atenção aqui, ó. Um grau vale 60 minutos, um minuto vale 60 segundos e um grau vale 3.600 segundos. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos transformar aqui 2 graus em minutos. Vamos transformar 2 graus em minutos. Ué, professor, eu sei que 1 grau é 60 minutos. E eu estou querendo transformar 2 graus em minutos, então eu vou pegar o 2 aqui e multiplicar por 60, que vai ficar 120. Se 1 vale 60, 2 vale 120, correto? Então, multiplico 2 vezes 60, que nós estamos querendo transformar em minutos, dá o quê? 120 minutos, que tem um tracinho em cima para representar minutos. Aí eu coloquei o mesmo 2. Ô, professor, e quanto seria 2 graus em segundos? 2 graus em segundos. Se 1 grau vale 3.600 segundos, 2 graus vai ser 2 vezes 3.600, que vai ficar 7.200 segundos. Viu como é simples? Então, vocês têm que prestar atenção aqui, ó. 1 grau, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. E 1 grau, 3.600 segundos. Beleza? Então, é bem tranquilo. Agora, preste atenção aqui. Transformando segundos em graus, minutos e segundos. Olha só. Aqui tem, vamos transformar segundos em graus, minutos e segundos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Olha só, eu tenho aqui 5.234 segundos. Dá para formar quantos minutos, quantos graus e quantos segundos? Primeiro, quando você tem segundo, a gente vai dividir sempre por 60, correto? A gente vai dividir, porque segundo ele é o menor. É grau, minuto, segundo, é o menor. E nós estamos querendo transformar em graus e minutos e quanto vai sobrar de segundos também. Então, eu vou dividir por 60, beleza? Então, 5.234 dividido por 60, nós vamos obter 87. Quando vocês fizerem a divisão aí, vocês vão perceber que vai dar 87 e vai sobrar 14. Por quê? Olha só. 6 vezes 8, 48, vai dar 480. 480 para 523, sobra 43, beleza? Aí eu desci o 4, deu quanto? Deu 434 dividido por 60, que dá 7. 7 vezes 60 vai dar 420. E 420 para 434 sobra 14, beleza? Não tem mais casa para descer, então ainda sobrou, dos segundos ainda sobrou 14. Quando você pega segundo e divide por 60, a gente transforma em minutos. Preste bem atenção. Quando você tem segundo, divide por 60, você transforma em minutos, beleza? Então, obtivemos aqui 87 minutos e sobrou 14 segundos, beleza? 87 minutos e sobrou 14 segundos. E agora, e esses minutos aqui dá para transformar em graus? Então, eu vou pegar 87 minutos, que eu transformei em minuto. Um tracinho significa minuto. Eu vou dividir por 60. Quando você tem minuto e divide por 60, você transforma em graus, beleza? Segundo dividido por 60, transforma em minutos. E minuto dividido por 60, transforma em graus, correto? Então, viemos aqui. 1 vezes 60 dá 60. E 60 para 87, sobra 27. Não tem casa para descer, então sobrou o quê? Sobrou 27 minutos. Por que minuto? Porque aqui está em minuto, então sobrou minutos. Aqui estava em segundo, sobrou segundos. Então, vai ficar 87 dividido por 60 dá 1,
Então ficou 1 grau, 87 minutos dividido por 60 dá 1 grau e sobrou o quê? 27 minutos, beleza? Então, assim, o que é que nós podemos imaginar aqui agora? Esses 5.234 segundos, formou 1 grau, correto? Dá para formar 1 grau. Sobrou quantos minutos? Sobrou 27 minutos, que não dá para transformar mais. Sobrou 27 minutos. E também sobrou quantos segundos? E também sobrou 14 segundos. Então, isso aqui, o 5.234 segundos, ele é a mesma coisa de que 1 grau, 27 minutos e 14 segundos. Só para você ter ideia, se você quiser voltar para os 5.234, é só você pegar aqui, ó. 1 grau é o quê? 3.600 segundos. Você pode colocar 3.600 segundos. 27 minutos dá quantos segundos? Se 1 minuto é 60 segundos e aqui é 27, você pega 27 e multiplica por 60, que vai dar quanto? Por 60. 0, 0, 6 e 7, 42, 1, 4. 6 e 2, 12, 4, 16. 16 vai ficar 0, 2, 6, 1. Vai dar 1.620 segundos. Vou colocar aqui também 1.620 segundos. E aqui tem mais quantos segundos aqui? Mais 14. Então deixa eu colocar aqui o 14. Vamos somar aí para ver quanto é que dá aqui agora. Desço 4. 2 e 1, 3. Tá aqui o 3. 6 mais 6, 12. Fica 2. Vai 1. 3 e 1, 4. E 1 que foi 5. 5.234. Tá vendo aí, galera? Como é a mesma coisa. Então, 5.234 segundos, ele é a mesma coisa que 1 grau, 27 minutos e 14 segundos. Beleza? Vocês vão fazer a atividade de vocês aí, para terminar esse último conteúdo, para nós fazermos uma boa prova, beleza?